Sejam muito bem-vindos a mais um BMcast e hoje nós vamos falar da área da saúde, que é uma das especialidades da nossa agência, né, de trabalhar com marketing voltado para a área da saúde. E para isso, hoje a gente está aqui com a nutricionista Virna Wisla. Tudo bom, Virna? Seja Tudo bem, muito bem-vinda. muito Hoje, obrigada. legal, que bom que você aceitou o convite para estar aqui, ser entrevistada por mim e pelo meu sócio Cláudio. A gente vai estar falando aqui sobre a saúde e sobre a imagem, né, principalmente a imagem que as pessoas têm dos profissionais em relação a essa mudança, né, que a gente está vendo hoje no mercado da saúde de uma maneira geral, essa reputação, né, dos profissionais, e será que eles entregam mesmo aquilo ali? A rotina, né, o dia a dia de um profissional que também tem um trabalho ali nas redes sociais, porque a gente, mais do que ninguém, a gente sabe que trabalhar com a imagem no ambiente digital não é só uma diversão, não é um hobby, é realmente um trabalho, né? Então, isso é muito importante que a gente pontue aqui. E para começar, eu quero que você me diga, né, como é essa rotina, né, de ter um perfil, dois perfis no Instagram somados com mais de 50 mil seguidores e um perfil no TikTok com mais de 100 mil seguidores. Então, como é que você consegue conciliar essa rotina no seu dia a dia e gerar esse conteúdo? Como é que funciona isso para você? Confesso que é bem complexo. No início eu demorei muito para me adaptar, porque a gente sempre busca uma perfeição e se mostrar da melhor maneira possível. Mas depois eu vi que o que é realmente consistente e sustentável é você mostrar sua vida real, realmente o que você faz. Então, a partir do momento que eu estou trabalhando, a partir do momento que eu estou exercendo as minhas atividades do dia, eu acabo me mostrando nas redes sociais dessa maneira. Legal. E, na verdade, essa sua rotina, né? O que é que você tem dentro dela que é inegociável para você, que você não abre mão de fazer? E assim, o que é que você gosta também de mostrar nesses seus perfis, né? Como é que funciona isso? Eu gosto de descomplicar a nutrição e mostrar como é realmente sustentável você integrar hábitos positivos na sua vida em vez de procurar promessas milagrosas. Eu gosto de iniciar o dia com rituais. Eu brinco muito bem com as pessoas dizendo que eu romantizo tudo que eu faço. Então, eu começo o dia, coloco a música, eu tomo os meus suplementos, me alimento bem, tenho meu contato com a natureza. Realmente eu faço isso, não é midiático, eu realmente mostro a todo mundo. Isso gera uma conexão e as pessoas criam um desejo para poder fazer parte daquela comunidade também. Então, tenho essas interações muito fortalecidas com todas as pessoas que comunicam comigo. Gosto bastante também de fazer atividades físicas. Eu pratico bastante modalidade como musculação, futevôlei, crossfit e a natação. Gosto também de ter uma alimentação balanceada, faço tudo muito certinho, eu sou metódica. Gosto de ter agenda, rotina, reviso tudo, organizo os meus dias, sabe, no dia que antecede. Então eu acredito que tudo isso facilita um fluxo e eu consigo fazer tudo o que eu desejo fazer e ter uma consistência muito boa. Muito massa, né? É uma dúvida assim que eu tenho, que eu te acompanho, né, nas redes sociais, é essa construção que você hoje em dia adota nessa divisão aí dos três perfis que você tem. Desde o início, você já imaginava qual o tipo de conteúdo que traria os resultados de agora? Ou isso foi uma percepção que você foi tendo ao longo do tempo, entendendo qual era o tipo de conteúdo que trazia mais pacientes, ou qual o tipo de conteúdo para cada uma das redes? Como é que foi isso daí? Eu gosto muito de me perceber, né? Então, observo muito quais são esses padrões. Eu disse que eu sou muito metódica. Quando eu iniciei muito receosa, né? Porque eu levo meu profissional muito a sério. Eu gosto de estudar. Então, para eu me tornar uma comunicadora de saúde, eu estudei bastante. Eu demorei para criar os meus perfis. Eu fui criar depois de 2 anos de formada. Então eu tinha muito cuidado, fazia tudo muito certinho, tudo muito maquiado para ser bem visto, e eu percebi que isso não rodava. Os meus conteúdos, quando tinha muita explicação também, as pessoas não paravam para ler, por mais que sejam positivos. E a partir disso eu percebi que me mostrando, conversando de uma maneira mais didática, como se a gente fosse amigos, as pessoas entendiam mais, sabe? Conseguiam colocar tudo que eu estava mostrando em prática. Pô, interessante, né? Muito legal. E assim, nesse seu dia a dia, né, nessa sua rotina,
trazendo aqui um parênteses, né, para grande parte dos influenciadores digitais, né, que acorda de manhã, tá se espreguiçando e já tá fazendo aquele story ali, né, de, meu Deus do céu, para mostrar a rotina assim nos detalhes, né? E às vezes a gente até tá rolando ali no Instagram e fala, pô, que negócio chato, né? Muita gente não quer ver isso, né? Não quer ver com essa profundidade a vida das pessoas, né? E aí eu quero saber de você, dentro dessa sua rotina de saúde, nessa rotina acelerada, né? De treino, de alimentação. Você falou que tem essa coisa da metodologia, né? Como cerne. Então, o que que você evita mostrar nessa sua rotina no dia a dia? Na verdade, eu não gosto de evitar mostrar, eu gosto de trazer para a realidade, porque é assim que a gente constrói coisas que a gente consegue perdurar, sabe? Eu sou uma pessoa que me permito, e eu percebi que com a repetição e com o padrão, isso me dá uma liberdade para poder sair da rotina às vezes. Eu bebo, eu como besteira, perco noite, então assim, às vezes quando eu não quero treinar, eu respeito muito o meu corpo. E eu acredito que isso não desmerece tudo que eu construí ao longo do tempo. E eu mostro, gente, se vocês quiserem ficar de boas em casa, vocês ficam. Se vocês querem levar a rotina muito a sério, você dá para levar, mas tudo isso dosando, né? Porque o interessante é a gente ter um equilíbrio. Nada muito, sabe, no extremo é interessante. Você ficar vigorexo atrás de hábitos muito positivos, é ser doentio, ou você não dá atenção nenhuma para sua saúde, também é doentio. Então, se você dosar, eu acho que dá para você construir muitas coisas em sua vida. E tem também a questão da comparação, né? Hoje em dia nas redes sociais, quem tá ali te acompanhando sempre vai tentar comparar, porra, eu consigo, eu não consigo. Essa é uma rotina que é alcançável para mim, então às vezes trazer um pouco da verdade, né? Que, pô, beleza, eu sigo um plano, faço minha dieta, treino, mas eu também tenho minhas liberdades. Eu saio com meus amigos, eu bebo alguma coisa, uma cerveja, um vinho, eu como também algo apetitoso, saboroso, fujo um pouco da dieta. Isso aí traz um pouco de o lead, né, o paciente que vai estar do outro lado te assistindo, aí ele entende que, pô, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Com toda certeza. Mas tem muito profissional que prefere seguir uma linha dura, digamos assim. Que Não mostra os seus erros ou os seus vacilos, né? Isso aí deixa, acho que distancia ao invés de aproximar. É isso, e ocorre muita violência, assim, dentro de consultório, quando você traz uma rotina e às vezes o profissional, um tanto resistente, ele em vez de te dar um cenário positivo, ele vai te julgar ali. E às vezes, quando eu pego o paciente, eles vêm muito frustrados, né? Porque emagrecimento é isso. Você tenta, 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 a questão não é você chegar no objetivo, é você manter aquilo. E aí, como é que você vai manter? Então, existem nuances e vida real, por isso que eu me mostro, eu não tenho medo. Já fui muito julgada, sou julgada atualmente por isso, por conta da minha orientação sexual, da maneira também que eu me mostro, que é uma maneira muito lenta. Lenta não, muito real, porque é um crescimento lento. Eu nunca tive um investimento em tráfego, então tudo que eu construí foi muito consistente. E outra coisa que eu gosto de falar também, tudo tem um porquê, né? O porquê de eu ter uma rotina tão assim consistente. Durante muito tempo da minha vida eu sofri bullying em relação ao meu corpo. E na minha adolescência, sabe, eu queria ser pertencente, eu queria ter um corpo bonito. Então, tudo isso mexia comigo. A rejeição foi muito grande. Eu vestia três calças jeans para ir pro colégio, eu colocava enchimento e sutiã de bojo para dizer que eu tinha um peito desenvolvido. Fui a última da minha turma a menstruar. Então, quando eu conheci todo esse, como posso falar, um acompanhamento comportamental e nutricional e percebi que dá para criar uma rotina e através dessa rotina e de hábitos eu crio a minha realidade e tudo que eu quero fazer, tudo foi se tornando mais fácil e prazeroso de ser feito. Pô, que bacana, né? É um relato, né, bem legal, né? Porque a gente vê hoje, assim, a contramão disso daí, Toda né? certeza. Isso é o que mais aparece, assim, para nós, são pessoas, né, que querem acelerar esse processo, né? Querem investir mais dinheiro em tráfego, muitas vezes nem tendo um suporte, né, de a pessoa chegar ali e ser acompanhada da melhor forma possível, né? Principalmente nesse tempo que a gente vive, né? Das facilidades, né? Das drogas, das substâncias que aceleram esse processo. Então, esse seu relato, ele mostra, assim, de verdade, assim,
uma personalidade, né, que não está muito ligando para os movimentos, né, Exato. que acontecem. E eu acho que essa questão de trazer o paciente, mostrar para ele o caminho correto e não sustentar para ele uma mentira, né? Porque a pessoa que busca esse caminho da facilidade, muitas vezes ela, pô, emagreci, e aí? E depois, né? O depois é que é o início, né? O início do emagrecimento não é quando a pessoa tá ali naquele processo, né? É ela manter, essa é a verdade, né? Ela conseguir manter aquilo ali. É a mudança de mentalidade, né? E eu digo que o paciente ele tem sucesso quando ele entende o processo antes de ter resultado, porque ele fica na expectativa ali o tempo todo e a expectativa não sustenta nada, sabe, né? Imediatismo te afasta de um objetivo consistente. E isso está muito ligado também com a autoridade, né? A autoridade do profissional. Aí a gente pode observar assim: será que a autoridade é do profissional ou é da substância? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Quando a gente vai em um profissional que ele olha para você, ele pergunta a sua medida, pergunta seu peso, sua altura, depois ele fala, tá, tudo bem, você vai tomar essas injeções aqui, você vai vir aqui no meu consultório para eu te aplicar essas injeções e custa R$ 10.000. A autoridade é daquele profissional, ele estudou todo aquele tempo para quê? Para chegar ali e aplicar essa injeção? Eu acho que não, acho que é algo que a gente precisa estar sempre estudando, avaliando, né? E eu quero saber de você, né? O que é para você essa autoridade clínica, além, logicamente, da autoridade no cenário digital, né, de seguidores? O que é essa autoridade clínica? Eu acho que a autoridade clínica é quando você tem esse acompanhamento proximal e entende o paciente de maneira integrada. E tá ali entendendo todos os nuances e sempre trabalhar na previsibilidade para que ele tenha um melhor conforto dentro desse, né, processo do emagrecimento, que existem camadas e camadas, por conta de ambiência, por conta de questões metabólicas, genética. E um ponto sobre essa questão da autoridade, né? Hoje em dia a gente percebe que muitas pessoas, se não é normal, acho que é a tendência do ser humano dar autoridade a um profissional, por exemplo, a partir do número de seguidores, né? Uhum. Número de seguidores é como se fosse uma conta matemática. Tem mais de X mil seguidores, esse cara deve ser bom, essa profissional ela deve ser realmente boa. Mas eu acredito, né? Eu quero saber tua opinião sobre isso, né? Essa autoridade construída não só através do número de seguidores, mas com os conteúdos, né? E se isso reflete na tua prática clínica a partir do momento que um lead, por exemplo, um paciente, né? Eu falo lead, mas é uma linguagem que a gente do digital costuma usar, mas o teu paciente, se ele chega com um nível de consciência mais elevado, a partir do momento que ele te segue na rede social, ele te acompanha, ele entende o que é que você trata e como você trata, né? Se existe essa diferença desse paciente que chega através de uma busca no Google e Sim. te encontra e chega até você, e daquele paciente que teve contato no digital e a partir dessa autoridade construída com conteúdo, se ele já chega para você com um nível de consciência um pouco mais alto com relação ao que ele, os processos, o que ele vai precisar passar, abdicar e fazer para alcançar o resultado que ele almeja. É bem interessante perceber esses nuances. E eu digo, quando o paciente ele já me conhece das redes sociais de uma maneira muito silenciosa, que eu posto mais em story do que em feed, eu acho que é mais interessante e comunica melhor dentro do meu cenário. É mais facilitado, porque ele entende a minha abordagem e entende quais são os caminhos que eu vou fazer. Quando o paciente ele vem de fora e não entende muito a minha abordagem, eu preciso conquistá-lo e mostrar novas facetas de um acompanhamento. Reensinar algumas questões e alguns vícios, né, que vêm dessa tomada de informação que a gente tem nas redes sociais, que por um lado é positivo e outro lado é negativo. Entendi. A rede social ela é poderosa, né? E a gente precisa sempre estar escolhendo o poder do lado correto, né? Do Com bem, né? certeza. Então, a rede social ela tem esse poder de ajudar ou poder também de atrapalhar, né? De levar aquela pessoa para um caminho ruim.
E Exato. aquela coisa do nível de consciência que a gente fala muito. Exatamente. O nível de Hum. inconsciência é exatamente isso aí. A pessoa que chega num perfil, ela precisa encontrar nesse perfil um conteúdo que esteja de acordo com aquele momento dela, né? Isso representa aquele tão falado, né, que muitas pessoas falam, mas a maioria delas não sabe nem o que é, né? Que é o funil. O funil ele tem várias formas da gente entender esse funil. E uma delas é o funil de consciência, que é onde a gente utiliza as redes sociais, que é uma ferramenta para a gente elevar o nível de consciência dessas pessoas, né? Por isso que os conteúdos que estão ali, eles precisam atrair aquela pessoa, despertar o interesse, o desejo, até que aquela pessoa execute aquela ação, né? Que muitas vezes é marcar uma consulta, é comprar um produto digital, enfim. Então, a rede social, se trabalhada da maneira correta, ela cumpre com esse papel, né? De elevar o nível de consciência das pessoas e Verdade. trazer cada vez mais pessoas qualificadas. Então, quando você mostra a sua vida de forma tão verdadeira, quando você mostra a sua rotina, a sua metodologia do dia a dia, isso aproxima as pessoas. E aí, antes de a gente começar o podcast, você falou sobre o seu perfil pessoal, ele traz mais resultado do que o profissional. Com toda certeza. Pois é, por que isso acontece? Identificação. Exatamente. Pessoas compram de pessoas. As Exato. pessoas, a felicidade é algo que está em escassez no mercado. As pessoas estão cada vez mais infelizes, né? Cada vez mais distantes. Então, quando elas se conectam com alguém que veem que aquela pessoa ela é feliz, ela tem coisa para mostrar, ela tem vida para mostrar. E a vida dela tem vida. Porque uma pessoa que vive é diferente de uma pessoa que vive uma vida de verdade. Eu gosto de ter propósitos e filosofias. E é isso que vai perdurar, esse senso de comunidade, porque num mundo onde existe a facilidade do emagrecimento com substância, com drogas, no cenário digital existe também um movimento de inteligência artificial para tudo. Hoje você tem uma inteligência artificial para fazer o que você quiser, né? Até para construir coisas agora, a inteligência artificial já está construindo. Liga com a impressora 3D e constrói aquilo. Então, assim, criar produtos digitais, trabalhar marketing voltado para a área da saúde, está sendo cada vez mais ligado a essa questão de senso de comunidade. Uhum. Então, as pessoas elas buscam trazer isso para poder prender as pessoas, que é o que falta, porque você tem ali toda a questão ligada ao produto, toda a questão ligada ao serviço, mas e aí a comunidade, né? O que aproxima, o que conecta, né? Então, é sobre isso, né? E dentro desse cenário, né, das redes sociais, eu criei um daily. Então são 4 redes sociais que eu administro. Tem o pessoal, tem o daily, tem o profissional e tem o meu TikTok, né, que eu digo que é disruptivo, que as pessoas quando têm acesso a esse tipo de conteúdo e vão para minha outra rede social, que é o Instagram, tomam um susto, porque é uma dualidade. Uma eu sou mais séria e a outra eu tô livre e desimpedida. Entendi. E elas gostam disso. Uhum. E antes da gente começar, né, você falou que o teu TikTok, apesar de ser bem disruptivo, muito meme, né, tendência, mostra tua rotina, teu relacionamento, você também traz muito paciente de lá, né? Exato. E você conseguiria aqui dizer pra gente, pô, eu acho que o TikTok, apesar de não ser conteúdo técnico profissional, traz mais ou menos pacientes com comparação aí com a tua rede social no Sendo, Instagram. sendo sincera, eu me apresento de maneira estratégica também no TikTok. Hum. Eu sei que eu tenho um corpo padrão e eu sou reflexo dos meus hábitos, eu sou uma vitrine. Então, às vezes, quando eu me mostro no TikTok, eu me mostro meu corpo, sabe? Mas não de uma maneira vulgar. Mas para as pessoas verem que eu tenho um bom volume de massa muscular, um baixo percentual de gordura. E isso dá para as mulheres um desejo, né? De ter aquilo, de conquistar aquele corpo. Então, o que é que acontece, né? O que é que eu observo? Eu capto essas pessoas no TikTok,
elas vão através, né, que eu botei lá no link dos meus instas, o profissional e o pessoal. Eles vão pro pessoal, veem a minha rotina, daí migram pro profissional e entram em contato comigo. Falo isso porque a maioria das pessoas me relatam esses caminhos. E eu tenho pacientes distintas, jovens, mais 35, tudo vindo do TikTok. Pois isso é interessante e é justamente a diversificação das fontes de aquisição. Perfeito. Maioria dos profissionais, não só da saúde, eles acabam se limitando o crescimento próprio profissional ou até da sua clínica, do seu consultório, quando depende muito ou de indicação ou da pessoa encontrar ele de alguma forma, mas você caminhou de uma maneira sozinha, né, sem um time profissional te Claro. orientando, mas com percepção e entendendo o movimento do digital como funciona. Você pulverizou não, você diversificou as suas fontes, né? O TikTok, que no final tem um público um pouco mais jovem, como fonte de aquisição, o profissional, o pessoal, e agora tem o daily, E a né? comunicação ela vai mudando, né? Porque é tudo um jogo social. Quando você entende a psicologia por trás desse comportamento, acho que tudo fica mais fácil. É. Show de bola. Entender a psicologia é Exato. Isso me deixa tranquila, sabia? Porque isso não me deixa apreensiva pro próximo mês. Será que eu vou estar com a agenda cheia? Porque eu sei que eu vou estar. perfeitamente. Eu não tenho ansiedade em volta dessa fome, sabe, o tempo todo de me mostrar, de ser competitiva com outro profissional. Eu acredito que tá tudo muito ilimitado, tá aí para todo mundo. E todo mundo vai se conectar de uma forma diferente com cada pessoa, e para mim tá tudo bem. Eu tenho um tipo de paciente, e o paciente tem um tipo de profissional que ele vai procurar. E eu tento me mostrar para atrair o tipo de paciente que eu quero que chegue até a mim. Aquele que busca uma modificação de vida e não uma dieta para emagrecer, sabe? É a comunicação sendo feita da forma correta, né? Então você entendeu até de forma intuitiva, né, como se comunicar e trazer isso para a sua realidade profissional, né, Exato. de se comunicar com a pessoa que você de fato quer atender, né? A pessoa que vai ter condição de ser seu paciente, né? Não é qualquer pessoa que pode ser seu paciente assim como outros profissionais. Cada profissional ele vai ter o seu grupo ali de pacientes, o seu público específico. Não dá para vender para todo mundo. Isso é algo Por que a isso. gente, como profissional da área de marketing, a gente precisa sempre estar falando para nossos clientes, né, principalmente da área da saúde, não, que eu vou vender isso, eu vou vender aquilo outro, vou vender aquilo outro, aí ele acaba entrando no dilema do pato. O Uhum. dilema do pato é muito interessante, porque o pato, se você parar para observar, ele nada, ele voa e ele anda. Mas você já viu ele fazendo essas coisas? Ele é todo desengonçado. Em qualquer coisa que ele vai fazer, ele é desengonçado. Então ele não consegue fazer nada direito, porque enfim, ele não escolheu, né? Mas ele faz tudo, mas faz tudo mal feito. Então a gente, quando direciona a nossa comunicação, adquire um público, vende para aquele público, a tendência é que a gente consiga cada vez mais trazer mais pessoas com aquele comportamento, com aquele perfil e a gente só melhora, só evolui. Verdade. E assim, você falou da questão do seu físico, né? Que isso é um chamariz, e eu quero saber se os pacientes, quando eles chegam, né, até você, se essa questão do físico é algum tipo de fator que intimida esses pacientes, né? A pessoa que procura um nutricionista, eu acredito que seja uma pessoa que está querendo emagrecer. Então, ela não vai ter um físico tão bom quanto o seu. Mas, assim, isso é um fator impeditivo, né? Eu acredito que não. Eu acredito que possa servir de instrumento de inspiração logo quando eu explico como eu consegui conquistar tudo que eu tenho. Não foi rápido, eu treino há 12 anos diretos, sabe? Meio que controlando a intensidade também de acordo com o meu objetivo do momento. Também a alimentação, digo onde eu inseri isso na minha vida, todas as práticas que eu faço, porque eu acredito que somos um ser integrado. Então, corpo, mente, espírito, por isso que eu sou especialista em funcional. Eu gosto de contemplar isso, enxergar o indivíduo como um todo.
eu acredito que sirva de uma inspiração, que ele vendo que ao longo de um processo dá para você conquistar algo que realmente seja sustentável e que te dá a liberdade de ser o que você quer. Eu faço o que eu quero da minha vida. Eu não tenho uma alimentação rigorosa, sabe? Minha alimentação ela é flexível. Obviamente que em alguns cenários, quando eu quero aumentar mais o peso ou reduzir mais um peso, eu uso algumas estratégias. Mas hoje eu me permito me alimentar de uma maneira muito tranquila. Perfeito. Que eu acho Uhum. que é isso que é a realidade, a consistência, né? Não é a pessoa ficar naquela efeito sanfona, né? Naqueles picos e vales ali, a pessoa realmente ter um hábito, encaixar uma rotina. É uma mudança de mentalidade, né? Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente tem que virar a chave, entender a importância e, através disso, modificar nossa identidade. Eu gosto muito de um livro chamado Hábitos Atômicos, de James Clear, ele é fenomenal. Ele explica a agregação de ganhos marginais, todo dia você faz, melhorando 1%. Exemplo, eu bebo 2 litros de água, vou beber 2 litros e 100 hoje, amanhã 2 litros e 200. Nosso cérebro aprende por repetição, então eu gosto de aplicar isso. Mas só que tem paciente que aceita e tem paciente que não aceita, porque já vem com esse vício da facilidade. Eu quero isso, eu estou pagando, então você profissional tem que ser condizente com aquilo que eu estou te pedindo no momento. Então esse excesso de autossuficiência que afasta as pessoas realmente desses objetivos e do sucesso no tratamento. Show demais. E assim, ainda dentro desse escopo, né, do corpo de rotina, né, essa como você como você mostra isso nas tuas redes sociais, eu imagino que gerem comentários, que gerem ali mensagens no direct de mulheres ou se comparando ou tentando entender como que você consegue e como que isso acontece no teu dia a dia ali. É realmente um fator, como o Iago tinha pontuado, né, que elas acham que é uma montanha muito grande para conseguir chegar lá no topo, ou a forma que você comunica essa tua rotina, alimentação, faz com que elas entendam que é mais sobre a consistência e constância do que a potência ou muito ou as restrições que aparentemente você acaba passando essa ideia, mas na verdade não, né? Como é que tu consegue deixar teu conteúdo bem claro para elas com relação a isso e Elas chegam assim de uma maneira muito amigável, porque eu abro minha câmera como se eu estivesse numa ligação com a pessoa. Eu acho que isso aproxima muito. Então, todas as vezes que elas entram em contato comigo, é para saber do processo, sabe? Como é que me levou, quanto tempo de treino eu tenho, como é minha alimentação, qual minha altura também, que muitas meninas perguntam isso, porque eu sei que é para comparar o biotipo, né? E todas as vezes que eu respondo, eu dou uma breve explicação. Não, isso é ao longo de muita jornada, muito treino, de abdicar, né? Noites de curtição. Então, é um processo que a gente constrói, não é do dia para a noite. Mas também tem pessoas que chegam. Você é natural? Será que você faz uso de Monjaro, né? Doses de manutenção, porque tá super em alta isso. Não, uso Monjaro, tá tranquilo, vou sair, vou comer, vou beber. Então tá em paz. Mas existem esses dois tipos e eu sempre respondo elas de uma maneira muito amigável para tentar nortear e conscientizar, na verdade. Nunca vou com rejeição e, sabe, pontuando, nem negativando aquele tipo de pergunta, por mais que eu não goste, às vezes, de algumas perguntas. e a gente já percebe, sabe o quê? O que a gente fala bastante aqui com os clientes e é o que toca ali o digital, que é a conexão. Então não é só você postar e no feed, e postar no story, mas também ter essa preocupação na hora de responder às interações. Porque pelo que você fala aí, é prática sua não só postar, produzir conteúdo, mas também interagir, que Fato. é aí é o momento que você consegue conectar com aquele paciente, né, com aquele possível paciente, e aí sim uma conversão, como a gente costuma dizer, um agendamento de consulta vai acontecer. Mas muita gente que tem bons conteúdos, eles não utilizam essas interações para criar essa conexão que é tão importante, né? Desculpa te interromper, mas eu acredito que quando a pessoa não responde, ela já se coloca em um lugar
sabe? Ah, eu sou autoridade, não tem por que eu estar te respondendo, então eu vou limitar o seu acesso a mim. Então, isso às vezes faz as pessoas aumentarem a percepção e o valor de mercado. Mas na minha cabeça eu gosto de interagir, eu gosto de relações humanas, faço teatro, eu gosto de comunicação. Trabalho com o público, fico motivada com toda a evolução e a perceber esse lance da comunicação mesmo. Exemplo, no TikTok, minha comunicação ela é muito mais próxima. Então, a pessoa chega no comentário de um vídeo meu e fala: Nossa, que corpo perfeito, me passa a receita. Eu falei: A receita é o seguinte, eu sou minha própria nutricionista, me chama nesse número. Aí a pessoa pega e me chama. Você tá entendendo? Aham, massa. Já no Instagram já é uma maneira mais prática, né? As pessoas não respondem muito assim nos comentários das fotos, dos vídeos que eu posto. É mais no story, todos os dias. Todos os dias eu respondo. Se você pegar todos os meus vídeos, tá lá minha resposta. Tem vídeos com 900 comentários, todos eu vou responder. Legal. Trazendo aqui para a questão técnica, né, da comunicação, você falou que são os stories, né? Isso reforça o que a gente comunica, né, para os nossos clientes, que o story ele serve como nutrição. Ele serve para nutrir aquele lead, nutrir aquele seguidor com informações, porque a partir do momento que ele te segue, ele vai começar a receber seus stories. Então, todos os dias, de uma forma bem natural, ele vai estar passando para o lado ali e você vai aparecer para ele. Então, todos os dias, é o que você falou há pouco, né? Daquela coisa, repetição, todo dia você vai estar aparecendo. Então, vai chegar um momento que ele vai tomar a decisão, né? Principalmente você que trabalha com um direcionamento orgânico. Então, o Story para você é um canal de comunicação com a sua audiência. O feed e os vídeos que vão para os Reels, eles atingem um público externo. Então, eles servem também para o público interno, as pessoas vão ver no feed lá aquele seu vídeo, aquele seu conteúdo, mas eles são direcionados também para o público externo. Uhum, Então, a lógica é sempre a gente estar criando conteúdos para público externo no feed, então são conteúdos que vão trazer algum tipo de gancho, uhum. né, de para chamar a atenção das pessoas. A atenção hoje é vou chamar de produto, é um produto em escassez, Toda né? certeza. Então as pessoas hoje têm o nível de atenção de um peixe, né? Já foi feito estudo, já foi comprovado que o nível de atenção das pessoas hoje é similar de um peixe. É muito pouco tempo. Então você tem ali 2 segundos para conseguir chamar a atenção daquela pessoa Sim. em um vídeo e, logicamente, desenvolver o conteúdo para fazer com que aquela pessoa queira te seguir, queira te acompanhar. E nos stories é que você vai mostrando a sua rotina, vai interagindo com a caixinha de pergunta. Isso aproxima aquela audiência de você e aí no final o resultado, se for feito um bom trabalho, é um só, é a conversão, é o interesse, é a ação. A pessoa chega lá e querer marcar uma consulta, né? E Verdade. dentro desse movimento de querer marcar uma consulta, eu quero saber, assim, vamos falar agora da polêmica, né? Da polêmica do monjar, que isso é um assunto, assim, que dentro da nutrição a gente não pode deixar de falar. E eu quero primeiro entender um pouco do seu olhar sobre o mojaro, né? O olhar profissional sobre o mojaro, sobre a substância. Quero entender também a questão da pessoa que faz o uso, né, do sentimento dela em relação ao emagrecimento, em relação aos ganhos, porque são efetivos, eles acontecem. E eu quero saber como é que essas pessoas chegam no seu consultório, se chegam, como chegam, quais são as queixas, quais são os relatos, né? Como é que é esse movimento no olhar de uma nutricionista que tem uma rotina perfeita, que tem uma alimentação massa. Então, fala pra gente como é isso. Eu sou a favor do uso do medicamento quando feito de maneira segura e bem acompanhado. Eu digo que o medicamento não pode ser usado como muleta, ele é uma ferramenta metabólica que ele vai atuar ali no controle, né, da saciedade, enquanto você modifica os seus hábitos. Ou seja, eu digo que ele silencia todo o ruído e todo o sofrimento do emagrecimento, digamos assim, porque ele retarda esse esvaziamento gástrico, então a pessoa se sente saciada, então não precisa se submeter a dietas altamente restritivas. A única atenção que ela precisa ter é a atenção na alimentação. Então, assim, se você faz de maneira correta, ele é incrível. Se você faz de maneira banalizada, o risco do colateral é muito mais aumentado, entende? E você fragiliza o seu corpo, que não é tão interessante assim. Principalmente porque o resultado ele vem
tá? Mas se você não tem uma boa dinâmica alimentar, estímulos mecânicos, que é atividade física, uma boa análise comportamental, mudando todo esse cenário de hábitos durante esse processo do tratamento medicamentoso, o regano é muito aumentado. E nosso corpo, ele tem memória. E o que é que acontece? Resistência à leptina, né? Então, por isso que pessoas que têm um peso mais elevado, são obesos, têm essa dificuldade de regular esse estímulo da saciedade, que é a leptina, né? A grelina é aumentada. Aí o medicamento Mounjaro, ele entra para regular esse estímulo da grelina enquanto você modifica os seus hábitos. Perfeitamente. Então, você é a favor do uso, logicamente, Com controlado. toda certeza, e não como ferramenta para você ter um corpo ali, sabe, perfeito dentro de um curto tempo. Não. Você tem que fazer os métodos conservadores, porque esses métodos conservadores, que é a alimentação, modificação de hábitos, que vão sustentar o resultado adquirido. Eu quero até trazer um olhar meu, Claro. Iago Pessoa. Acho assim que essas substâncias, né, o Monjaro principalmente, ele deveria ser receitado por nutricionistas. Nutricionistas? Porque é como a gente estava falando antes da gente começar o podcast. Muitas vezes o profissional é médico, ele vai tapar um buraco, mas ele não está atento ao outro que ele vai descobrir, que é justamente como você falou, a muleta. Com toda O, certeza. o médico que aplica o Mounjaro no consultório, ele está entregando uma muleta para o paciente, mas o nutricionista, ele tem a condição de elaborar um plano alimentar, justamente para acontecer o que você falou, a reeducação alimentar, a reeducação dos hábitos alimentares. Logicamente que a questão dos exercícios também, mas assim, eu sou ex-gordo e eu sei o que é uma reeducação alimentar, eu sei o que é um emagrecimento, eu sei o que é a prática de atividades físicas e eu estou trazendo isso como um olhar de uma pessoa que já teve no outro lado, né, da Claro. gordura, de ser obeso, né, eu já perdi quase 30 quilos, né, Parabéns. ao longo tem muitos Sim. anos, mas e não tinha Mounjaro, na época que eu perdi, não tinha nada, foi fechando a boca. Foi na Perdi guerra. na guerra. Perdi 27 quilos, né, em 2009. Foi em 4 meses. Foi um negócio assim. Mas parabéns por sustentar, entendeu? Essa diminuição do peso, Sim, entende? Esse que é o fator. Esse que é o sucesso dentro do tratamento. É você manter É a manutenção. e não gerar aquele movimento compulsório de que o paciente dependa de você para o resto da vida, sabe? Meu maior prazer é dar alta para paciente. Isso é incrível. Esse que é um ponto, assim, essa questão dos emagrecedores, né? O Monjaro, principalmente, que tá na moda, eu vejo gente chamando até de Jaro, né? já. Como se fosse no íntimo. Ritmo, né? É, os profissionais, eles acabam perdendo um pouco o foco do paciente, na minha visão, assim, bem, não vivo o dia a dia clínico, mas o que eu percebo é, os conteúdos hoje em dia, eles são produzidos é, embasados no produto, no medicamento, É um e gatilho meio que não... agressivo, né? Meio que para prender a atenção ali da pessoa. Você tá dando aquele estímulo que a pessoa tá querendo no momento. Como é o médico que tá falando, a autoridade cresce. Então, como a saúde ela é bem centralizada, isso fica bem, sabe, difícil. Sim, Mas existem profissionais e profissionais, e eu acredito na consonância multidisciplinar, psicólogo, educador físico, nutricionista, endocrinologista, para que tudo aconteça. Porque não é só um medicamento, não se vende só o medicamento, você tem que vender um tratamento, entende? Por isso que às vezes o protocolo, a depender do público que você comunica, o valor é muito mais robusto, sabe? uhum. E assim, dentro desse universo ainda do paciente profissional, como é que você trata esse pós? O pós da pessoa que utilizou o Monjaro, como é que é esse acompanhamento, né? Pô, a pessoa emagreceu ali, conseguiu tirar aquele grosso, né? Fazer aquela limpeza, aquela reforma inicial. Como é que é a sua abordagem com esse paciente, nesse pós? O pós, eu digo que acontece junto com
O uso do medicamento, é porque ali você está modificando tudo, você está fazendo um processo de sustento de massa muscular, porque existe a diminuição de 20 a 24%, de acordo com estudos científicos, né, sobre indivíduos obesos com o uso da partida, mas também existe a diminuição da massa muscular como um saldo negativo no processo de emagrecimento. E a nutrição, ela entra para a gente poder preservar o máximo ali, ou poder fazer crescer mais, aumentar mais esse tecido muscular. Entende? Porque quando você para de utilizar esse medicamento, é ela que vai te ajudar a sustentar todo esse descontrole na alimentação, principalmente no balanço, né, de glicemia, de insulina, porque é regulando esses picos também que a gente controla todos esses episódios de exageros momentâneos. Então, o pós acontece quando você entende todo esse processo e meu paciente já termina, né, esse desmame do medicamento de maneira conscientizada. E Perfeitamente. existe a fase de manutenção do peso de acordo com a quantidade de peso que você perdeu, sabe? O que eu vejo também é uma limitação na comunicação, no sentido de que os profissionais, eles falam do produto, falam do medicamento, mas não dedicam tanto tempo a falar como as pessoas que, assim, o uso do Monjaro, ele não está retido apenas para quem está sendo receitado pelo médico. Aham. As pessoas estão tendo acesso a esse medicamento de maneira facilitada, inclusive, né? Então, eu não vejo, assim, a maioria dos profissionais, pelo menos, se preocupar em deter um pouco do tempo ali na produção de conteúdo para orientar, né? No sentido de redução de danos, porque, como você falou, tomar o medicamento sem a orientação correta, né? Sem uma atenção alimentar, treinos e tudo mais, isso vai trazer consequências graves. Com toda certeza. Então, é uma comunicação que é conteúdo chamado conteúdo de valor. Claro. Ele vai agregar para o público de alguma maneira. Então, às vezes a pessoa ela chegou no Monjaro por um amigo, Uhum. mas ela vai se conectar com um profissional porque ela está tendo um conteúdo de valor que está ajudando a vida dela, porque ela está sentindo algum tipo de efeito colateral que não tinha sido sinalizado e os profissionais que ela segue, que estimulou o uso, não falam sobre isso, Uhum. como cuidar da saúde com o uso, né? Então, não sei se você pensa da mesma forma, se já notou esse tipo de situação na rede social. Isso, eu já notei na rede social e na prática clínica, né? Grande maioria. Digo que muitas pessoas entram em contato comigo dizendo que fazem uso do medicamento, e quando a gente faz uma anamnese mais profunda, eu consigo perceber que não existe um médico ali por trás. Então é aí que entra a sacada. Escrevo recomendações, explico a importância do sustento dessa massa muscular, dos exames periódicos, explico também, né, os colaterais que pode dar, e nesses colaterais a pessoa se assusta, porque não quer ter ali um problema hepático, renal, nem nada assim do tipo. Então vai e procure o endócrino e comece a fazer de maneira correta. Pelo menos a maioria das pessoas que entraram em contato comigo e aceitaram fazer o processo da terapêutica nutricional, elas sempre procuram um médico. Perfeito. Que legal. Tá dentro daquilo que a gente conversou sobre o perfil, né? O seu perfil de paciente é um perfil que tem essa condição e que vai lhe ouvir, né? Que não vai querer tomar as decisões sozinho, né? Que tá atrás de uma orientação, de fato, de um profissional. Exato. Outro ponto que eu esqueci até de tocar, que eu acho bem importante no momento que você perguntou do manejo do pós, é que as pessoas também que têm que reaprender a comer para construir o tecido muscular na recomposição, né? Então elas já chegam fragilizadas, carbofóbicas, com medo da alimentação e do carboidrato, só ficam comendo proteína e folha, perde muita massa, o músculo não consegue se desenvolver, e entra o processo da sarcopenia, que é esse que a gente tem que ter atenção. Essa diminuição brusca da massa magra e a dificuldade de fazer essa síntese. De reaver essa massa que ele Exato, perdeu ao exato. longo do Nosso processo. corpo ele tem memória, né? Sim, Se você faz um reganho uma vez, ele vai se tornar muito mais complexo depois. legal. E para a gente já tá caminhando aqui para o tempo, né, do nosso podcast, Uhum. eu vou fazer umas perguntas rápidas, umas frases rápidas, um bate-bola, e você vai também me responder com respostas mais rápidas, assim, né? Algumas perguntas. Então, em uma frase, o que constrói a reputação na saúde? A verdade, acredito que é a verdade que constrói a reputação da saúde quando você atrela
a sua dinâmica de vida e todos os seus propósitos dentro da sua profissão. Certo. E o que é que destrói ela com mais velocidade? Falácia e reprodução de opinião de manada. Falácia e reprodução de o quê? Opinião de manada, as pessoas que leem aquele título e já acham que detém um assunto e saem reproduzindo aquilo. A headline. A headline, mais uma vez, né? Ela pode ser uma amiga ou uma inimiga. Ou inimiga. Toda certeza. Um mito sobre nutrição funcional. Mito sobre nutrição funcional. Suco detox não faz milagre. Tem um amigo meu que todo dia de manhã ele toma um suco detox. Agora, não, nesse caso, na verdade, a esposa dele Sim, teve uma melhora na situação gástrica com dela. toda certeza. Porque ela Pela... tinha que tomar omeprazol todos os dias. E aí ele começou a fazer um suco com Couve. batata doce crua, Meu Deus. couve, gelo e algumas outras coisas. Mas o que mais me chamou a atenção foi a batata doce crua. E ela Meu é amigo. astringente, solta uma seiva assim, né? Ele bate tudo isso, depois coa. Sim. E depois que começou a tomar isso daí, ela nunca mais tomou omeprazol. Mas aí ela falou dos hábitos que ela aconselhou a esse uso. Não me falou, mas como eu conheço, tenho muita proximidade, eu acredito que não tenha tido uma mudança significativa, né? Interessante. Pesquisar a respeito da batata Crua. doce. Eles pesquisaram alguma maneira natural de tratar isso, Protetor gástrico. encontraram isso, essa receita, né? E O hoje em couve, ele dia, tem, o couve, quando ele é liquidificado com água, né, sem o talo, ele tem essa função de proteção gástrica. Show demais. Aí o pessoal toma suco de couve com cenoura, também mistura cenoura, né? Isso. Acho que é esse detox mesmo aí. É um erro comum de quem quer emagrecer. Parar de comer. Pois é, foi como eu emagreci. Na época eu tava errado. Não façam isso em casa. É uma verdade impopular sobre hipertrofia feminina. Que você tem que comer muita proteína. Muita proteína. Muita proteína. E o que é que você nunca promete? Milagre. Eu falo que comigo não vai ter milagre. Comigo vai ter uma construção de um hábito e uma mudança de identidade. E não pode, desculpa te interromper, mas eu tenho uma pergunta. Dentro dessa palavra milagre, é que é algo também que é comum pra gente, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam procurando uma empresa de marketing, né? Buscando um auxílio para poder construir um nome, construir, enfim, uma reputação, ter mais vendas, se posicionar, e elas acreditam em milagre, né? Isso às vezes é um problema, porque não existe esse milagre. Não existe milagre em lugar nenhum, a não ser na Igreja Católica, né? Jesus Cristo, Nossa tá? fé, né? Nossa fé, perfeitamente, você foi muito feliz. E assim, essa questão do milagre, da pessoa esperar o milagre, ela precisa, se ela está esperando isso, ela precisa fazer. Andar, né? Andando que você aprende o caminho. Exatamente. Então é o que a gente fala para os nossos clientes também, né? Que, cara, a gente vai fazer aqui 50% do trabalho, 60%, às vezes 60% é até você que vai fazer. Eu vou fazer 40%, você vai fazer 60%, porque a pessoa ela precisa trazer o conteúdo, ela precisa se posicionar, ela precisa dar informações pra gente construir. Aí o que acontece? Ah, vamos marcar uma reunião. Aí marca a reunião e a pessoa não pode. Aí não aparece. Ah, vamos marcar uma gravação. Aí a pessoa não pode. Aí não aparece. Aí no final do mês a pessoa tá, cadê o conteúdo? Cadê o conteúdo do quê? Acha que pagou, recebeu e que vai ter sucesso absoluto. E eu tento trazer isso na prática clínica. Eu falo, gente, eu sou 30%, 70% é vocês. Eu tô aqui para dar as vias, ser a mediadora. Mas é vocês ali, é 1 hora do seu dia, num mês que você tem contato comigo. O restante é o seu dia a dia, como é que você está se alimentando, você entendendo todos esses nuances. Verdade. Excelente. E assim, se você pudesse dar uma dica para os profissionais que estão começando agora, como crescer no digital, mas não só crescer em número de seguidores, mas crescer de uma maneira estratégica, né? Atraindo exatamente o público que ele precisa alcançar para ter uma agenda cheia, lotada como a sua. Eu acredito muito na ética e no conhecimento. E da maneira como você vai dividir isso.
Eu demorei muito para conseguir colocar uma foto de antes e depois de um paciente meu no meu perfil. Eu só coloquei porque minha paciente postou e botou a gente como um colaborador. Mas eu jamais. Eu entendo que traz muitos ganhos positivos você expor ali o seu paciente ao longo do caminho e tudo mais, mas eu acredito que não seja a minha abordagem, porque não é um produto, existe nuances, existe essa individualidade bioquímica de cada pessoa. Você pode estar fazendo tratamento comigo com 2 meses e obter ganhos maravilhosos e a outra pessoa perder apenas 1 quilo ou 2. Aí que entra esse processo, né, de comparação, entra a frustração dentro dessa terapêutica. Então, quando você tem ética e você tenta poupar o seu paciente de algumas questões ali que não seja tão interessante no aspecto mental, eu acho que facilita tudo e é bem interessante. Você consegue construir. Eu digo que minha construção ela foi lenta, mas uma construção lenta consistente, que me permite ficar livre e tranquila, sem ficar desesperada, postando a agenda aberta, ai, eu quero o paciente, mandando mensagem para tentar, sabe? Uhum. E é aquela coisa, não adianta também a pessoa do nada dar uma. Acordou e falou: vou crescer no digital. Fica um mês postando conteúdo todos os dias, stories todos os dias. Aí passou o primeiro mês, Arrefece e já foi. aí não tem como. O algoritmo, ele te pune. É assim como Pune, a academia, a e eu pensei, musculação, né? Ela te pune se você deixa de ir, o algoritmo também. eu percebo isso. É cruel. Mas nós estamos aqui para auxiliar nessa construção, né, Sim. enfim, fazer com que o algoritmo ele seja nosso amigo. E é isso aí, pessoal. Vamos ficando aqui com mais um episódio do BM Cash e fiquem aí ligados para o próximo episódio. Grato, Vina, pela Obrigada. E, participação. e aproveitar também, fale aí por onde Exatamente. os pacientes, a galera que está assistindo, pode te encontrar, seu número, Fala para aquela. canais. Através das redes sociais, tem o Instagram, vina.nutrifuncional, tem o link que te redireciona através do WhatsApp, marcação de consultas. Venha que a gente vai fazer um protocolo que vai ser só sucesso. Massa. Então é isso. Valeu, Vina. Tchau, tchau. Até Obrigada. breve. Até breve.